que eu ouvi que o Alexandre de Moraes está, neste momento, em Roma. E veio, como nós abordamos ontem, uma reação da velha mídia, crítica ao Alexandre com todas as letras, editorial, Globo News, todo mundo que nunca soltou a mão do Alexandre de Moraes, disse que ele estava praticando censura e que isso era inaceitável. O Alexandre, esse cara, esse Enem 350, ele é finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico. Bom, vamos falar então do assunto principal do programa de hoje, pauta quente. Vamos falar da pauta quente hoje, então, que é o Alexandre, para variar. O Alexandre surtou. O Alexandre surtou. E eu vou dar uma informação aqui para vocês que eu recebi agora, um pouco antes de entrar no ar. Daqui a pouco a imprensa pode verificar ou não, porque eu já entreguei para jornalistas muito mais competentes que eu ouvi que o Alexandre de Moraes está, neste momento, em Roma. Eu não sei o que ele foi fazer em Roma, parece que dormiu confortavelmente com a família dele na embaixada de Roma no Brasil, muito interessante, nesse momento onde o Brasil está pegando fogo, onde o Michel Temer está fazendo o vídeo. O Alexandre está em Roma, talvez por isso esteja meio distraído, talvez esteja precisando de um certo descanso e um tratamento, porque hoje ele teve um surto digno de vilão de filme quando vê que está no final, que está perdendo. Também veio, como nós abordamos ontem, uma reação da velha mídia, crítica ao Alexandre com todas as letras, editorial, Globo News, todo mundo que nunca soltou a mão do Alexandre de Moraes, disse que ele estava praticando censura e que isso era inaceitável. Vocês viram aqui no programa de ontem, quem falou isso? Globo News, Band, Metrópolis, Folha de São Paulo, Estadão, todo mundo. E aí, finalmente, parece que ele percebeu, ou pelo menos não acho que ele percebeu, eu acho que ele foi forçado a reagir a uma cagada colossal que ele tinha feito. Ele viu o que pegou mal, digamos assim. E aí decidiu meter. Ele não podia recuar. Lembra que eu falei isso? Falei isso no programa de ontem. Quando o sistema coloca um limite no Alexandre, o Alexandre tem duas alternativas. Ou ele se limita e perde poder, ou ele dobra a aposta e tem que... O sistema acaba se livrando dele mais cedo ou mais tarde. E dentre essas duas opções, o Alexandre tentou meter uma terceira, que foi um somebody love. O famoso foi mal, tava doidão. Só que o foi mal, tava doidão dele fez menos sentido do que a decisão original. Eu vou ler com vocês alguns trechos, porque gente, é inacreditavelmente mal escrita. Então, não se sinta mal se você não entender. Hoje de manhã, aliás, os advogados me mandaram essa decisão e a imprensa naturalmente veio. Você leu a decisão, Paulo? A Folha me perguntando, UOL, você leu? E eu falei assim, eu já li 3 vezes, eu não entendi, eu vou ligar para o advogado. Liguei para o advogado, falei assim, doutor, o senhor entendeu essa decisão? Pode me explicar? Ele falou assim, já li 2 vezes e também não entendi. A conclusão que eu cheguei é que eu ia ter que fumar uma pedra de crack para entender o que estava escrito, porque, assim, de cara, eu bebo muito pouco e não uso nenhuma droga. Então, assim, de cara ficou difícil para mim entender o que está escrito. Eu vou ler uns trechos para vocês, cada um se vire aí, cada cachorro que lamba a sua. Vocês que se entendam, eu vou ler aqui para vocês. Em face da necessidade de cessação desse ilícito modus operandi e, consequentemente, da continuidade da prática delitiva, foi imposta a medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiras. Esclarecida na decisão de 21/7/2025, com a proibição de utilização de redes sociais terceiras para veicular transmissões, retransmissões ou veículos de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas, Caps Lock, como meio de burlar a medida, como constatou expressamente na decisão, não podendo, abre aspas, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida. Isso tudo que eu li até agora é uma frase. Lembra da tia Maricota? Frase, oração em período, você não construir períodos muito longos e tal. O Alexandre não fez essa aula, ele acabou de fazer uma frase que tinha 17 parágrafos. Em momento algum, Jair Bolsonaro... Respirei. Ponto. Em momento algum, Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados, respeitados os horários estabelecidos nas medidas restritivas. A sua parte que eu entendi. Eu falei, então não foi proibido. Beleza. Aqui o Alexandre está falando, que ele disse que ele disse e não ameaçou o Bolsonaro de prisão pelo que ele, na verdade, ameaçou.
Porque, segundo o pseudo-juiz, o Bolsonaro não foi e nem está proibido de conceder entrevistas ou de discursar em público ou em privado. Eu não sei o que é discursar em privado, deve ser alguma coisa que os loucos fazem, desde que o momento em que essas sejam feitas, sejam compatíveis com o horário do recolhimento imposto pelas cautelares anteriores. Mas aí vem o próximo parágrafo, onde já desfaz tudo o que disse, e escreve assim: a explicitação da medida cautelar imposta no dia 17/7 pela decisão do dia 21/7 deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgio para manutenção da prática de atividades criminosas com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos, como, abre aspas, material pré-fabricado para posterior postagem nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Isso era uma frase. Eu entendi dessa frase que Bolsonaro não está proibido da entrevista ou discursar em público ou em privado. Não sei o que significa essa porra, mas se alguém, um deputado da base ou um jornalista, pegar a entrevista que ele deu, ou um discurso que ele falou e publicar em algum lugar, aí o Bolsonaro estaria descumprindo a entrevista, a medida cautelar, e poderia ser preso. Então, o Bolsonaro pode ser preso pela conduta de terceiros, em relação ao que o próprio Alexandre disse que era permitido. Som na caixa, Bruno. Irmão, o cara fala um negócio num parágrafo e no outro diz que não pode o que ele disse que podia no parágrafo anterior. O que eu acho é que o Alexandre está completamente surtado quando ele fez essa decisão. Não é para menos. O cara está à beira de sofrer a pena de morte financeira das leis Magnitsky. Compreensível que ele esteja em surto lá em Roma. E a decisão deixa claro, o estado mental dele já não é mais pleno. Vejam o que ele escreveu. A constatação da utilização desses métodos de atuação nas redes sociais com a demonstração de existência de núcleos de produção e publicação de material de áudio e vídeo fornecido por Jair Messias Bolsonaro, tanto em entrevistas quanto em discursos públicos ou privados, com a nítida finalidade de continuar na prática das condutas ilícitas ensejadoras das medidas cautelares, abre parênteses, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e atentado à soberania, portanto, serão passíveis de conversão das mesmas em prisão preventiva para efetivamente fazer cessar a conduta criminosa e garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Cara, eu tenho que fazer um cardio antes de ler as decisões do Alexandre. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, essa parte é maravilhosa. Essa parte é maravilhosa. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior, aí ele liga o caps lock, tal qual o Matias do Zap, ele liga um caps lock e bota assim: a justiça é cega, mas não é tola! Exclamação, exclamação, exclamação. Não, cadê a imagem? A gente tinha isso no chat. Eu quero a imagem, aqui a Surreli mandou. Essa. Reparem. De novo. Só na caixa, Bruno. Elas estão descontroladas. Elas estão descontroladas. Ah, meu Deus do céu. O cara está completamente fora da casinha. Não, deixa aí. Mas com I, a justiça eleitoral é cega, mas não é mas não é tola. 5 exclamações e tudo em caixa alta. Cara, que fase, hein, meu irmão? Que fase. Vocês têm noção que o líder do Xandaquistão, o nosso Adolf, o pseudo-juiz mais poderoso do Brasil, o cara que até pouco mandava e desmandava sem nenhuma consequência, sem nenhuma noção, o cara escreveu uma decisão judicial com caps locks, 6 exclamações, como quem tá gritando no bate-papo do UOL. Tudo isso seguido de 5 exclamações, cara. O cara é uma tia do Zap. Eu não vou me assustar se as próximas decisões do Alexandre tiverem emoji. Eu não vou. Não vou falar assim, vou achar natural aqui no Paulo Figueiredo Show, não vou nem citar decisões do Alexandre dele com carinha do aquela vermelhinha assim.
Botem no chat quais emojis vocês esperam ver nas decisões do Alexandre. Tem aquele que é um cocôzinho, aquele do cocôzinho. Cara, como se não fosse o suficiente, ele ainda mete. A justiça é cega, mas não é. Mais. E vejam, ele é tão analfabeto que ele escreveu o mais em vez do mas, meteu o caps lock e tal, e depois ele corrigiu. Aí, coitada, a professora Paula Marisa mostrou que ele falou, vale esta, mandou a nova decisão, corrigindo a primeira. E aí ele tirou o mais. Mas ele ainda esqueceu de acrescentar uma vírgula na frase. Cara, o Alexandre, esse professor de livros, não sei o quê, professor da USP, tá aí a Paula Marisa, assim, esse cara, ele não passa numa prova do Enem. Prova do 350 no Enem. Então, o clima chegou, é o clima de chacota. O Alexandre, esse menino que escreve mais, lugar no mas, que não sabe colocar vírgula em frase, esse cara, veja um estado, porque o problema não é, eu sempre falo isso, falo do Alexandre Solzhenitsyn, que o problema não é o Alexandre. O problema é o desastre intelectual que o Brasil virou. O Alexandre, esse cara, esse Enem 350, ele é finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico, pelo livro dele sobre combate ao populismo digital extremista. O cara que escreve mais, sem vírgula, que escreve uma... Vocês viram as frases? 40 minutos de uma frase. Esse cara é finalista do Prêmio Jabuti. Botem a mão na consciência de vocês. Então, o problema é o Alexandre de Moraes? Não, o problema é uma sociedade que se construiu de uma forma onde um sujeito desse chega à Suprema Corte, é premiado com Jabuti, prêmio de literatura do Brasil. Daqui a pouco ele vai pra BL. Mas, porra, Miriam Leitão tá na Miriam Leitoa tá na BL. Porra, dane-se, agora o Brasil virou moda caralho, várzea, Bangu, como a gente diz no Rio. A BL é Bangu, o Jabuti é Bangu, tá tudo certo. A decisão não faz sentido, as frases não fazem sentido, o cara escreve mais. É uma esculhambação completa. E no final das contas, eles dizem que a postagem, o frigir dos ovos da decisão do Eduardo Bolsonaro, sobre o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, é que ele diz que o Eduardo Bolsonaro, quando ele postou a imagem, bota a imagem da tornozeleira de novo do pai, quando o Eduardo Bolsonaro postou sobre o pronunciamento do pai, que aquilo foi um descumprimento da medida cautelar por parte do Jair, essa foto. Então, postar esta foto, porque o Eduardo está no mesmo inquérito, postar esta foto, eu vou ler aqui para vocês. Por se tratar de irregularidade isolada, sem notícia de outros cumprimentos até o momento, bem como das alegações da defesa de Jair Messias Bolsonaro, da ausência, a ausência de intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas, vírgula, desde converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver um novo descumprimento, a conversão será imediata. Isso tudo vocês estão observando aqui, porque é uma frase, isso tudo é uma frase. Isso tudo que vocês estão vendo aí na tela é uma frase. Mas o negócio é o seguinte, não está proibido, mas se alguém postar ou divulgar a entrevista, aí não pode. Principalmente se for Eduardo Bolsonaro. Mas se agora o Eduardo Bolsonaro postar uma entrevista que o pai der, o pai é preso. O pai é preso. E eu fico me perguntando, bota de novo a imagem, se o fato deu, que também estou em tese no mesmo inquérito, pelo que eu entendi, afinal o Eduardo nada mais passa do que um capanga meu, porque sou o grande gênio por trás de tudo, segundo a imprensa, se eu postar essa imagem aqui, o Jair Bolsonaro vai preso também? Porque se for isso, ele tá lascado. Eu vou continuar postando tudo aqui no meu programa. É isso mesmo? O Jair Bolsonaro vai ser preso agora porque eu e o Eduardo vamos postar coisas sobre o Jair Bolsonaro? Ou seja, Jair Bolsonaro é um refém? Então eu digo que esse cara, descontrolado, está sendo criticado em toda a imprensa.
Eu vou mudar um pouco a ordem das coisas. Coloca o vídeo do Merval Pereira aí para mim, o Bruno, o do Merval Pereira Na na hora Globo. que você diz não pode calar o Bolsonaro, você vira bolsonarista. Quer dizer, Isso é é uma Globo News. maluquice, né? Você fica num mundo em que você ou só pode ter que defender o Supremo, qualquer coisa que o Supremo faça, porque ele está do lado do bem. É mesmo, Merval? Caraca, velho, eu não sabia não, mais um. Olha aqui, nós temos outro Sherlock Holmes em mais uma redação. Assim, vocês vão desvendar até que o Brasil não é uma democracia.